Contei para vocês, para quem chegou agora, que a gente vai fazer uma pauta para orientar. Aqui o objetivo realmente é orientar. Quando você monta o seu prato, falamos de proteínas algumas semanas atrás, a quantidade de proteína que tem nos alimentos proteicos. E hoje nós vamos falar dos carboidratos. Então você vai comer legumes, aí você não sabe quanto de carboidrato tem em cada legume. A gente vai te contar. E aí, para isso, convidamos mais uma vez nossa nutricionista funcional, Natália Colombo. Tudo bom, bem-vinda. Obrigada. Eu brinquei com ela antes de começar, de entrar, né? Que essa semana a gente está trazendo, ontem a gente trouxe aí trigêmeas, né? Na Semana das Mães. Hoje você que também tem três e a segunda gestação dela também foi de gêmeos, não tri, mas, né? 2 e você já tinha o JP. É isso aí. Então uma semana especial aí para as mamães nossas convidadas. Bem-vinda. Obrigada, minha amiga, Carol. pedi essa pauta para as meninas porque eu acho fundamental e eu acho que as pessoas têm pouca orientação nesse sentido. Sabem, não, isso aqui é carboidrato, e sabe que o pão tem não sei o quê. Agora, quando nós vamos para o universo dos legumes, que é comida, a gente se perde. Sim, exatamente. E eu achei até essa ideia bem bacana, porque isso é uma coisa que acontece, né? Você começa a conversar com o paciente, às vezes, no consultório, e aí o paciente tá lá comendo proteína, tá comendo carboidrato, e tipo, ele não tem ideia do tanto que os legumes podem fazer bem por ele. E a ideia realmente é tentar dar dicas práticas de como incluir os legumes na alimentação. Perfeito. Porque quando a gente pensa em emagrecimento, a gente tem que considerar aqueles alimentos que vão nos ajudar no emagrecimento. Mas de que forma? Aqueles alimentos que têm fibras, que vão nos proporcionar mais saciedade, aqueles alimentos que têm um baixo teor de carboidrato, mas não só isso, né? Mas aquele alimento que vai aumentar o volume da refeição, então você vai ficar satisfeito com menos. Porque às vezes você insiste em comer, que foi o exemplo que você falou do pão. O pão não vai te saciar, entendeu? O pão muitas vezes sozinho não vai ter o efeito de que vários legumes associados ou junto com uma dieta equilibrada conseguem fazer por você. E olha que interessante, agora pensando aqui, é claro que é mais difícil a gente saber, porque esses alimentos não têm rótulo. Então você compra um saco de pão, você vai lá e olha quanto de carboidrato tem em 2 fatias, em uma fatia. Aí você vai lá e pega o pepino, aí você fala, Deus do céu, isso aqui não tem rótulo, graças a Deus, né? Por isso que a gente tem que comer bastante pepino. E aí a gente não tem a menor ideia. Então vamos contar pro pessoal e você vai falando a respeito de cada um. Combinado? Combinado. Então, aqui eu tenho só a receitinha que nós vamos falar. Vamos colocar o quadro, então. Vamos lá. A gente tem um quadro com todos, mas a gente tá falando devagarinho, tá? Vamos começar com a berinjela? Em 100 gramas de berinjela, então todos eles estão ali numa quantidade de 100 gramas. Em 100 gramas de berinjela, nós temos 19,6 calorias e 4,4 gramas de carboidrato. Aí agora vamos falar da berinjela, depois a gente vai voltando nos itens. Isso. Na verdade, assim, a minha ideia foi realmente trazer os alimentos que têm uma quantidade muito pequena de calorias e também de carboidrato para tentar mostrar como que a gente inclui na dieta. Então, por exemplo, a berinjela é um alimento que tem uma concentração muito grande de fibras, tanto fibras insolúveis como fibras solúveis. Tá. E a fibra solúvel é aquela que quando chega no nosso estômago e no nosso intestino, ela tem a capacidade de reter água. Então, ela promove uma saciedade muito grande. Então, 100 gramas de berinjela, que a gente viu aí que a gente tem 19 calorias, a gente pode simplesmente fazer uma lasanha, né? Então, utilizar aí o mandolim, fazer uma lasanha de berinjela com uma proteína e a gente consegue manter um nível de saciedade muito alto, ao invés de ter essa necessidade de incluir algum tipo de carboidrato ou incluir algum outro tipo de alimento para manter uma pessoa saciada. Verdade. Então, muitas vezes a gente fala isso, o grelhado e a salada. A pessoa fala, poxa, não aguento, grelhado e salada não mata a minha fome. Mas quando você coloca um alimento que consegue captar mais água, que consegue te gerar mais saciedade, você tem um resultado melhor. Além disso, você pode simplesmente usar essa berinjela, dar uma grelhada na berinjela e fazer um rolinho com ela, rechear com uma fatia de queijo branco para quem come queijo, rechear com um pedacinho de frango. Então, a maneira de usar é muito variada. Ricotinha, né? Com ricota e tanto a berinjela como a abobrinha, que também é um alimento muito bacana, porque também tem uma quantidade calórica muito baixa, eu sempre indico para os meus pacientes fazerem como se fosse uma pizzinha com eles. Tá. Então, corta em fatia fina, coloca um molhinho de tomate, coloca um atumzinho, um queijinho por cima e leva para o forno. E isso é uma dica muito legal, inclusive para um lanche da tarde.
Verdade. Né? Onde a pessoa geralmente passa muitas vezes com barrinha de proteína, com barrinha de cereais, pensando em coisa prática, mas às vezes com 5 minutos da noite ele consegue organizar uma refeição e consegue levar já para o dia seguinte. Então vamos ver a abobrinha também. Já vamos aproveitar, abrir nosso quadro para vocês terem ideia. Em 100 gramas de abobrinha, já vou pegar para a gente ter uma ideia também do quanto que são, né? Então, ó, a abobrinha tem 30 calorias de 100 gramas, 7,9 gramas de carboidrato. Então, nenhum chega a 10 gramas de carboidrato que a gente está vendo aí. São todos abaixo de 10 gramas de carboidrato. Aí, deixa eu fazer um exercício aqui. Nós estamos sem a balancinha, mas você que tem a balancinha, você usa a balancinha. Eu tenho uma ideia, mais ou menos, quando eu seguro, que eu já tenho uma noção. Eu acho que 100 gramas é isso aqui. Aqui acho que tem 100 gramas, não é? Ó. Vê, Nath, aqui tem um pouquinho menos. Isso, exatamente. E normal, ó, isso aqui de berinjela também, tá bem proporcional. É mais ou menos essa quantidade. Você come o alimento inteiro. Não tem nem 35 calorias. Todos são abaixo também de 35 calorias, nesse caso da berinjela e da abobrinha. Ou seja, é inteligente. Exatamente. É uma escolha inteligente. Vamos lá. Quadro, já tem 2 receitinhas para vocês, hein? Na tela, então, vamos ver qual é o próximo alimento. Vamos falar da cenoura. Cenoura, todo mundo acha que tem muito carboidrato, mas olha lá, 34,1, né, de caloria em 100 gramas e 7,7 gramas de carboidrato, também não é alto. Também não é alto. E, na verdade, a cenoura, ela tem uma série de benefícios, então ela tem uma concentração muito bacana de beta-caroteno, que é um antioxidante muito interessante. Lembrando que para a gente conseguir absorver esse beta-caroteno, que é esse antioxidante mais importante da cenoura, ela precisa estar cozida, tá? Então, a gente tem uma absorção maior do beta-caroteno quando ela é cozida e na presença de algum tipo de óleo. Então, por exemplo, fazer um espaguete de cenoura, tipo, usar, até trouxe ela já meio raladinha, tipo, fazer um espaguete de cenoura no almoço e colocar um molho de tomate com uma carne moída, com frango desfiado, é uma alternativa bem bacana e bastante nutritiva. E, além disso, vai manter uma saciedade muito grande. E eu gosto muito de passar para os meus pacientes a opção do pepino e da cenoura cortada em palitinhos do lanche da tarde. Boa. Porque você pode simplesmente levar um potinho de coalhada, um potinho com hummus, um potinho de iogurte e comer com isso. Então, assim, a minha ideia é tentar mostrar que de um jeito muito simples, você consegue ter uma coisa que te sacie mais. E é gostoso. Ainda que você não consiga comer 100% sem sal, põe sal só no fundinho do potinho. Sem dúvida, isso. Não, né? Não precisa exagerar, mas também, né, às vezes a gente precisa de um pouco mais de sabor para conseguir. Vai ser melhor você comer sal do que você ir lá e comer um pão à tarde. Sem dúvida, sem dúvida. E uma outra coisa interessante da cenoura é que existem algumas pessoas, né? Existem não, hoje em dia a maior parte das pessoas, a gente tende a ser mais estressado, mais ansioso. Então, principalmente no final do dia, muitas vezes a pessoa ela tem necessidade de mastigar. Então, para pessoas muito ansiosas, muito estressadas, é complicado você passar uma sopa, porque ela tem a necessidade de mastigar. Entendi. Então, a cenoura ela é muito bacana, porque pelo fato dela ter bastante fibra, dela ser mais firme, o fato de você mastigar, você consegue relaxar toda essa musculatura. Então, é como se fosse uma válvula de escape. Você relaxando a musculatura, você fica mais tranquilo, mais calmo. Olha. Então, utilizar coisas que a pessoa possa mastigar, fazer esse esforço no fim do dia, faz com que a gente consiga aliviar um pouco do estresse. É crocantinha, né? Ela dá saciedade também, só pelo fato de ser crocante. Exatamente. Agora eu vou te fazer uma pergunta e vou usar a cenoura e já a gente vai resgatar aí o pepino, que o pepino é sensacional, né? Você põe na centrífuga, é água pura, né? É o máximo. Quando a gente cozinha esses alimentos, então, no caso da abobrinha, berinjela, a cenoura, que muitas vezes a gente vai ingerir, né, não na forma crua, a gente aumenta essa biodisponibilidade do amido, então, digamos que assim, aumenta a quantidade de amido ou não? Se mantém como a gente está vendo na tabela? Esses alimentos, não. Não. A questão do amido está mais presente quando a gente fala, por exemplo, de uma batata. Tá. Agora, quando a gente está falando de uma cenoura, não necessariamente. Tanto faz, não, se é não crua, vai mudar nada. O índice glicêmico talvez mude um pouco, ou também não? Muda muito pouco. É bem Nesse pouco. caso aqui, não é, esses alimentos em especial, não é nada que isso vá ser considerado. Entendi. A única diferença no caso da cenoura é que a gente consegue aumentar a biodisponibilidade do beta-caroteno. E quando a gente está falando de outros alimentos, então, por exemplo, ali a abobrinha, berinjela, isso não vai fazer tanta diferença, não. Perfeito. Então, não precisa criar uma receita crua, porque aumenta a questão de amido, enfim. Não, isso não. Nada disso, hein, gente? Usa o alimento da forma que você se sente melhor e que o sabor te apetece mais. Vamos falar, a gente comentou do pepino, que você deu a dica. Olha lá o pepino, que bonitinho na nossa tabelinha. O pepino show encontra ali
9,5 gramas de caloria e tem 2 gramas de carboidrato. O pepino é tipo assim, aquela história de botar o pepino nos olhos, que também ajuda a rejuvenescer, acalma a pele. Pode ser ótima, mas ingerir é melhor ainda. Exatamente. Ele é fantástico. E o pepino, a gente pode usar ele, por exemplo, num suco verde. Então, a gente pode bater simplesmente o pepino com limão, com o próprio espinafre ou couve que eu trouxe aqui. Então, com isso, a gente consegue ter um efeito extremamente diurético, um efeito extremamente antioxidante e um efeito muito bacana na parte hepática. Então, as folhas verdes, a gente sabe que tem um efeito muito bacana em dar uma força extra para o nosso fígado. Que então, legal. desintoxicar o nosso fígado. Tá. E esse suco, por exemplo, de tarde, ou esse suco deixar congelado para tomar de manhã, ou até à noite, é uma coisa bacana, porque a quantidade de carboidrato dele é muito baixa e o poder de hidratação dele é muito alto. Que né? legal! Então isso é bem bacana. Gente, olha, é tão bonito, né? Eu acho belezinha, assim. É que tem gente que acha o sabor dele forte. Aí coloca um vinagre, um limão, que nem você falou. É uma questão de tempero, Faz um molhinho né? com mostarda, sei lá, usa a criatividade, mas é muito gostoso. E olha, a gente tá falando aqui de comida, tudo que você compra na feira, no hortifruti, e que ainda é mais barato do que o bendito do saco do pão, Sem do dúvida. macarrão. E muito mais nutritivo, né? É, porque, ó, você vai na feira, você vai lá no final, eles têm tudo a bandejinha assim, ó, com um monte, né? Exatamente. Não é, Toninho? Opa, feira tudo de bom. Vamos colocar o próximo, então, na tela. Já tem 2 receitas para vocês. Uma ao vivo, uma a gente vai passar os ingredientes. O nosso próximo alimento... Ai, vamos falar dele, né? Ele é tão maravilhoso, do brócolis. Olha lá, 25,5 calorias em 100 gramas e 5,1 grama de carboidrato. E para comer 100 gramas de brócolis, haja brócolis, hein? De volta com o nosso Você Bonita, hoje falando dos legumes, falando da quantidade de carboidrato que a gente encontra nos legumes, porque eles não têm rótulo, são alimentos e por isso devemos consumi-los. Então a gente vai inventar um rótulozinho aqui para ajudar o pessoal de casa nas boas escolhas. A gente deixou o brócolis na tela, né? Vamos retomar então a tabela nutricional do brócolis, falando do carboidrato. Então, em 100 gramas, ele tem 25,5 calorias e 5,1 grama de carboidrato. Fantástico. E na verdade eu acho que a ideia, né, Carol, é realmente aquilo que a gente falou de tentar deixar o mais prático possível, porque eu vejo que as pessoas, elas dificultam muito quando a gente fala de legumes. Porque é difícil, porque estraga, porque é muito complicado fazer. Gente, o brócolis não necessariamente você precisa cozinhar, você pode separar ele em galinhos, colocar no forno, jogar azeite por cima, jogar sal, bota isso. no forno e quando você bota um peixe junto, qualquer outra coisa, e vai fazer o resto das coisas, volta e come. Então, assim, não tem tanta dificuldade, né, como as pessoas pensam ter. Então, a ideia é essa, mostrar que dá pra ser simples. A própria selga, que também é um alimento que tem uma quantidade de carbo muito baixa, tem muita fibra, tem biotina, que é uma vitamina super bacana, principalmente pra pele, cabelo, além de outras vitaminas interessantes, também dá pra gente consumir de um jeito muito prático. Eu até trouxe ela porque ninguém nem come a selga, acho que a maioria das pessoas nem lembra muito bem o que ela é. E a selga, simplesmente, se você cortar essas folhas dela, jogar numa assadeira, colocar azeite por cima, Nossa. um pouquinho de mostarda ou tempero que você quiser, ela fica muito crocante e você pode comer isso como um snack saudável durante o dia. Que a gente vai ensinar daqui a pouquinho um snack pra vocês. Exatamente. Deixa eu ver se eu consigo soltar essa. Aham. Gente, eu amo, eu piro, tá? Vocês acham que eu não vou pra cozinha? Eu vou pra cozinha direto. Segunda, eu fiz um jantar cheio de legumes pra uma amiga minha que foi jantar lá em casa. Olha que bacana. Olha só, abrindo a selga, faz a higienezinha direitinha, deixa lá no hipoclorídrico, né, das gotinhas. Isso aqui é uma barquinha. Também, Com uma exatamente. carninha moída, um franguinho desfiado, veja. Aí se for aí vegano com cogumelo, porque não fica tudo, Sim. com tofu. Acabou, vai pro forno, ela volta crocante. Você joga um azeitezinho, um salzinho, um limãozinho. Gente, barato. Olha quantas folhas a gente tem. Eu não vou tirar Rende, tudo. né? Mas só para te mostrar que isso aqui é um alimento tão maravilhoso que a gente... Olha isso aqui. Olha quantas barcas você vai fazer para sua família e você vai servir. Olha lá, quer ver? Eu te garanto que vai sair mais barato do que outro prato que você esteja pensando. Até panqueca. Isso aqui sai mais barato que a panqueca. Quer ver? Aí você vai soltando aqui, ó. Ó, só ter delicadeza, ela solta sozinha. Ó, coisa mais linda. Aí, ó. A natureza é muito sábia. Tá aí, ó. Maravilhosa. Então, e é crocante. Vamos só retomar, então, a selga que a gente falou dela e não colocamos o valor nutricional na tela. Eu quis abrir para mostrar que é fácil mesmo, hein, gente? Sem medo, hein? A selga, vamos encontrar ali, 20,9 calorias e 4,6 gramas de carboidrato.
Não é muito maravilhoso? baixinho, Não é um muito convite? baixinho. É. Aí você faz palmito picadinho e põe também no recheio. Olha, e olha o tamanho. Gente, eu fico chocada. Ó que alimento E maravilhoso. rende, né? É barato, rende, é super nutritivo. Você arrasou trazendo a célula. E na verdade eu acho que a ideia principal é essa que eu te falei, são alimentos que têm uma densidade que é muito interessante no sentido de que promove saciedade. Porque tem gente que fala, eu como, dá 2 horas, eu tenho que comer de novo, mas porque não tá comendo coisa que tá te mantendo saciada, não tá comendo alimento que tá te nutrindo. E hoje em dia a gente vê que a quantidade de pessoas comendo produtos industrializados saudáveis é muito grande e pessoas comendo legumes é uma coisa muito pequena. Tipo, as pessoas começam a problematizar demais. Porque estraga rápido, porque é difícil e não necessariamente precisa ser difícil. O exemplo que eu dei da berinjela, da pizza de berinjela é muito simples. Fica tipo uma brusquetinha, Fica, né? você corta a berinjela, bota em cima o que você quiser, bota no forno, pronto, vai tomar seu banho, a hora que você volta tá pronto, comeu, pronto, saciou. E me deu até fome, deu fome aí vocês aí de casa, me deu até fome, já tô pensando em várias receitas usando os legumes, então a gente vai te passar uma receita agora e vamos falar dele, que é o ingrediente-chave da receitinha que a gente vai te contar, é o espinafre. Olha lá então o quadro, né, a tabela do espinafre. Espinafre é tudo, 16,1 caloria em 100 gramas, 2,6 gramas de carboidrato. Olha aqui ele, olha lá, como não amar o espinafre. Muito bacana, né? É uma folha muito, muito nutritiva. Então, da mesma forma que o brócolis, ele também tem uma capacidade muito bacana de desintoxicar o nosso organismo. Ele é fonte de ferro, ele é fonte de ácido fólico, ele é fonte de magnésio. E ele tem uma capacidade antioxidante também muito alta, além de ser um alimento muito versátil na cozinha. Estava até comentando aqui com você que para os meus filhos eu faço muita coisa com ele, porque ele tem um sabor muito neutro, muito fácil de mascarar. Verdade. Então é panqueca verde, é bolinho de banana com a massa de espinafre. Então assim, dá para você variar de várias maneiras. Então é muito a única simples. coisa do espinafre é que você bota esse tantão, aí ele tem tanta murcha. água, ele murcha. Exatamente. Então você tem que colocar bastante mesmo para ter uma quantidade legal. Sim, exatamente, para conseguir render. E aí nós vamos te ensinar esse muffin aqui, ó, proteico de espinafre. Ai, que delicinha, ó. Ah, que tudo. Aí você deixa congeladinho, aí você come a hora que você quer. Você tira de pré e pós-treino, né, Nath? Exatamente. Fica tudo de bom? Eu já vou dar uma experimentadinha aqui, ó. Já vou te contar essa receita, deixa eu ver. Sensacional. Bacana, né? Nossa, que delícia. Nossa, é muito fofinho. Não é? Ele é super bacana. Olha lá o que a gente vai usar para preparar, então, o nosso muffin de espinafre. 1 xícara de abobrinha ou de cenoura ralada. 1 xícara do espinafre. 1 xícara e 1/4 de xícara de farinha de aveia. 1 xícara mais meia colher de chá. Não, desculpa, é só meia colher, né? Que tem aqui na... 1,5 colherzinha de chá. É 1,5, né? Isso. Colher de chá de fermento. 1 colher de chá de bicarbonato de sódio. 1 colher de chá de alho em pó. 2 ovos. 3 colheres de sopa de azeite. Meia xícara de água. E 100 gramas de atum ou frango desfiado. Sal a gosto. Só misturar tudo? Né? Na verdade, os líquidos você bate. Essa receita eu fiz com a abobrinha. Se vai usar a abobrinha, é legal depois que você rala a abobrinha, você tirar o excesso de água. Colocar ela no pano, dar uma espremidinha pra tirar, tá? Tá. Algumas variações. No lugar do espinafre, você pode colocar couve ou pode colocar qualquer outra folha verde escura, tá? E aí o espinafre, ele vai ser batido com os líquidos. Então você bate o espinafre com ovo, com água e o azeite. Perfeito. Tá? E as farinhas também, eu coloquei farinha de aveia, mas é uma coisa muito fácil de se variar. Você pode usar a farinha que você quiser. Então, se você quiser usar uma mistura de farinha de aveia com uma farinha de amêndoa, com farinha de quinoa, que é uma farinha mais proteica, pode variar à vontade, não tem muito como dar errado. E rende tudo isso aí. E ele rende tudo isso. Essa receita rende bastante. Maravilhoso. Uma outra dica também, que fica muito legal, que eu até fiz esses dias em casa, é você, na forminha de muffin, colocar um pouquinho da massa e colocar um pedacinho de um queijo branco no meio, um creminho de ricota. Para quem come queijo, também é uma alternativa para variar. Ou seja, tudo isso para falar que não dá nem para justificar que enjoa, porque você pode variar as folhas, pode variar a abobrinha, você pode fazer de várias maneiras. Meu café da manhã. Vamos lá. Pode ser o lanchinho da tarde, pode ser o jantar, você pode fazer ele grandão numa travessa.
Ai, adorei, Nath. Obrigada. Bacana, né? Muito bom. Prazeroso. Né? Muito bom. Fofinho, molhadinho e tudo, muito bom. Aqui nós vamos fazer outra receita, mas antes já temos perguntinha do público. A gente vai fazer esse chip de abobrinha, ó, que também é sucesso. Olha lá, quem escreveu pra gente? Esse é o momento, hein, meninas? Rô, obrigada, um beijo. Posso tomar o suco verde todos os dias no lanche? Posso congelar esses alimentos para fazer o suco verde? Pode, a princípio sim, então pode tomar o suco. A ideia é sempre variar. Eu diria para tomar um pouco de cuidado para pessoas que têm um TSH um pouco descontrolado, para pessoas com hipotireoidismo. Tá. Não tem problema de tomar o suco, mas tomar todos os dias talvez não seja a melhor ideia. Entendi. Mas tomar pelo menos 3 a 4 vezes na semana não tem problema nenhum. A ideia, gente, é sempre tentar variar, porque por mais que o espinafre seja muito nutritivo, a couve também é nutritiva, tem nutrientes diferentes, assim como os outros. Então, a ideia é você usar os legumes da maneira mais equilibrada e variada possível para aproveitar tudo de bom de cada um. Mas, a princípio, respondendo, não tem problema tomar no lanche da tarde. O tomate não tá aqui porque ele foi da nossa culinária outro dia. Nós falamos do tomate, mas ele entra nesse grupo Sem com dúvida. baixo carboidrato Sem dúvida. também. A couve-flor entra também, o chuchu também entra, Chuchu que vocês também. vão falar amanhã. Amanhã vai ter. Gente, o chuchu é sensacional. Daqui a pouco eu conto pra vocês que o chuchu é o nosso ingrediente de amanhã. Vamos pra nossa receitinha, então, desse chip? Olha lá. A gente vai usar uma abobrinha, uma colher de chá de sal, uma colher de sopa de azeite, uma colher de sopa de limão, espremidinho, e uma pitadinha de pimenta do reino. Ai, que maravilhoso. Ah, ensina a gente a cortar com mandolim, Nath. Aqui, ó. Custa R$2. Muito baratinho, né? E o mandolim é uma coisa que ajuda demais. Tanto para fazer os chips de abobrinha, como para fazer as receitinhas com berinjela, com cenoura. Isso é uma coisa muito prática, né? De se ter em casa. Então, a ideia é você higienizar bem a abobrinha, óbvio. Tá. Se você tá usando uma abobrinha orgânica, você pode usar com a casca, e mesmo que não seja orgânica, se você higienizou bem, você pode usar abobrinha com casca. É até bastante nutritivo, porque muitas das vitaminas, principalmente a vitamina A, tá presente na casca. Então é bem simples, é só você passar no mandolim e fazer as fatias muito fininhas. Tá. Então, para essa receitinha dos chips de abobrinha, ela tem que ser bem fina. Tá. Se ela ficar grossinha, ela não vai ficar crocante. Ah, tá? o segredo, então, é deixar o mandolim bem... Olha lá. Só passar, ó. É muito simplesinho. Aqui, ó. Aqui nós estamos falando com mãe de 3 filhos, nutricionista e ainda sabe cortar abobrinha no mandolim. Cortar no Então, mandolim, vamos tá combinar vendo? que o negócio é bem tranquilo pra todo mundo, né? Você entendeu a minha piada, né, Nath? Poxa vida, né? Isso não pode ser um empecilho, né? É isso aí. Bom, e aí a gente vai fazer um molinho pra passar essa abobrinha, tá? Tá. Então aqui eu vou colocar 3 colheres de sopa de limão espremido, tá? Aqui eu tô usando limão siciliano pra variar um pouco, mas pode ser qualquer limão. Aí aqui eu vou colocar o azeite. E agora eu vou colocar um pouquinho de pimenta e um pouquinho de sal. No molho? No molho, no Tá. molho. Vou colocar tudo junto. Mas assim, pode fazer essa mistura da forma que quiser. Pode usar o tempero que quiser, tipo as ervas que quiser. Pode colocar orégano, pode eu adoro colocar o que for. Aí, na verdade, é só misturar. Aí eu vou colocar a abobrinha, tá? Tá. Ah, você dá uma marinadinha. Isso, exatamente. Você sabe que isso aqui tem no couvert de um restaurante super famoso, carérrimo, né? É bem Acho bacana, né? Tá? Você faz em casa, a abobrinha custa nem R$1. Verdade. E o legal, né? Deixa eu só pegar aqui a assadeira. E o legal é que é uma coisa muito prática. Então, assim, para um lanche da tarde é uma coisa que vai te manter saciado, né? Que a pessoa que tenha necessidade de beliscar bastante durante o dia. Aí aqui você pode dar uma untadinha na assadeira, tá? Nossa, adorei. Aí o segredo, na verdade, para isso dar bem certinho, é você colocar, tipo, uma de cada lado, não pode colocar em cima, tá? Esse é um detalhe bem esse é um importante. detalhe. Quem tem fritadeira sem óleo, será que rola? Cara, eu nunca tentei. Pode dar uma grudadinha, a não ser que você espalhe, né? Talvez se gruda uma na outra, não dá. Não sei te falar, mas tipo, se elas ficam em cima uma da outra, não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Então o segredo é realmente colocar uma... Exatamente. Mas olha, vale tanto a pena, porque daí você vai variando também, não é que todo dia você vai fazer o chip, né? Exato. Um dia você faz o chipzinho, outro dia você faz o rolinho que a gente comentou, outro dia você refoga, outro dia você faz a barquinha de abobrinha, Exatamente. que é outro clássico. Veja bem, vamos lá, já que estamos com a mão na massa. Diretor, hoje eu tô que tô cozinhando. Vamos aproveitar aqui, peraí, que essa faca aqui... E você sabe que a gente tá falando aqui dos chips de abobrinha, né?
Mas uma coisa que é muito legal é fazer chips de outros vegetais. Então, né, até O que falando... dá certo? O que dá certo? Ó, mandioquinha dá certo, batata doce dá certo, beterraba dá certo, Tá. cenoura dá certo. Dá pra gente fazer de várias formas. Então, eu falo pra gente que tem criança em casa, meus filhos aproveitam pra caramba. Aí nós vamos levar pro forno, Nath? A gente vai levar pro forno. Tá. Daí o segredo é o forno já tá pré-aquecido a 180 graus. E, gente, fiquem muito atentas porque queima muito rápido. Tipo, então assim, você dá uma olhadinha, fica meio de olho, se passar do tempo. Não tem que ela virar. toma. Não Tá. necessariamente. Fica olhando, Você pode então. deixar, tem que dar uma montadinha na assadeira, mas não precisa. Ó, pra gente encerrar, cortou a abobrinha no meio, tirou o recheio, que você, o recheio é ótimo. Essa parte, Esse miolinho, né? dela, você tira com a colher. Aí você leva pra panela e refoga junto com alguma proteína de origem animal ou vegetal, a sua escolha. Coloca no forno, joga um queijinho em cima e vai ser feliz e maravilhoso. E demos 1000 receitas em uma única pauta. É isso aí. Tá todo mundo com fome? Ótimo. Vai pra feira, vai pro Hortifruti fazer suas compras e escolher os carboidratos de forma correta. Vou agradecer essa minha amiga que dá aula, enfim, que é doutorada, que é sempre maravilhoso. Quem quiser mandar pergunta depois pra ela no Instagram. @doutora, abreviado, Natália Colombo, tudo junto. @doutora, abreviado, Natália Colombo, tudo junto. Telefone do consultório 3476-7254. 3476-7254. Obrigada. Viu? Imagina, Carol. Parabéns. Eu que Muito agradeço, bom. viu? Fiquei com vontade de fazer compras hoje de legumes, né? Agora eu sei.